Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021, agora a questão 177, caderno azul, aplicação regular. Uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal, a base que a gente comumente utiliza. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1001 e 1100. Não podemos dizer 1001 nem 1100, porque os algarismos são 0 e 1. Não é igual à base decimal, que a gente utiliza aí 9, 8, 7, enfim. E aí, 9 e 12 na base binária são 1001 e 1100, respectivamente. Então, esse número está associado a 9 e este está associado a 12. Muito bem. A operação de adição na base binária segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal, como detalhado. Quando a gente soma, por exemplo, 7 mais 6 é 13, a gente coloca 3, vai 1. Vai uma dezena. A ideia aqui é um pouco parecida, só que agora a gente não consegue superar o número 1. Só pode ser 0 e 1. Veja, 0, 0, então se eu somar, de fato vai dar 0. Se eu somar 0 mais 1, vai dar 1. Se eu somar 1 mais 0, dá 1. Mas se eu somar 1 mais 1, não dá 2, porque 2 supera os algarismos da base binária. Então fica 1, 0. Ou seja, 1 mais 1 é 2. Como 2 é o limite, é a mesma coisa se fosse 10. A gente coloca 0 e vai 2 para a dezena. Essa vai ser a analogia com a base decimal. Muito bem. Por exemplo, na base binária, a soma dos números 10 e 10 é 100, como representado. Então, eu faço 0 mais 0, 0. 1 mais 1, eu não coloco 2, eu coloco 0, vai 1. E aí fica 1, 0, 0. Não é o número 100. Considerando as informações do texto, o resultado da adição 9 mais 12, na verdade, aqui sim nós estamos com o número na base decimal. Será representado na base binária por letra A, 101, B, 1101, C, 1111, D, 10101 e letra E, 1100 e 1. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência eu vou propor 3 soluções distintas. Uma delas foi apresentada no próprio texto. A outra, a gente vai utilizar o raciocínio de substituição ou a transformação da base binária na decimal e da decimal para binária utilizando potências de 2. E a terceira solução, um algoritmo que a gente pode fazer de divisão e encontrar esse resultado. Muito bem. Então começaremos na solução número 1, já que ele forneceu que 9 é 1001 e 12 é 1100. Quero somar 9 mais 12, a gente simplesmente soma 1001 com 1100. Somando, a gente vai ter 1 mais 0 é 1, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, e 1 mais 1 não é 2. É 0, vai 1, 1. Esse é o resultado, 10101. E esse resultado está aqui na letra D de dado. Então, vamos organizar primeiramente a nossa resposta. Na base binária, geralmente a gente representa assim. A gente coloca 10101 na base 2. Quando a gente representa um número, por exemplo, 73, a gente não coloca a base. Mas se a gente quiser colocar a base, está aqui, ó, a base decimal. Então o número conhecido nosso 73, ele pode ser representado 73 na base 10. Então, a soma desses dois números, eu nem precisei fazer a soma, e a gente sabe que é 21. 21 na base 10, que é o número decimal, 21. Ele é representado na base binária dessa forma. Portanto, o gabarito para essa questão é a letra D. Perfeito? Essa é a solução mais tranquila que a gente tem. Uma outra solução que a gente poderia também
organizar é trabalhando com as potências de 2. A ideia é a seguinte: todo número que a gente tiver, por exemplo, vamos pegar um exemplo da seguinte forma. Se eu pego o número 1, 0, 1, 1 e 1, que número é esse? Ela está representando a potência 2 a 0. Esse decimal, na verdade, desculpa, esse número binário, ele está representando 2 a 1. Este, 2 elevado a 2. Esse, 2 à terceira. E esse, 2 à quarta. Vamos lembrar na base decimal, se a gente tem um número 7, 2, 4, 5. Esse está representando aqui a unidade, então 10 elevado a 0. Esse, a dezena, 10 elevado a 1. Então essa vai ser a ideia que eu estou propondo. Aqui 10 elevado ao quadrado e aqui 10 à terceira. Então vamos explorar essa seguinte situação. Esse número transformado na base, ele está na base binária. Transformando ele para a base decimal, a gente faz na ordem contrária. Pegamos aqui 1 vezes 2 a 0, mais 1 de novo, vezes 2 a 1, mais esse 1 vezes 2 a 2. Estamos aqui, mais 0, não preciso colocar, mas vou completar para todos os algarismos ficarem aqui, mais 1 vezes 2 à quarta. E fazendo a operação, 2 a 0 é 1, vezes 1 é 1, 2 a 1 é 2, vezes 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, aqui é 0, 0 vezes qualquer número é 0, 2 à quarta, 16. Veja que a gente sai do número binário e transforma sempre no número decimal, na base decimal. 3, 3 mais 5, 8, 8 mais 16, 24. Muito bem. Então a gente sabe que este número representa uma unidade, esse aqui não representa uma unidade, é uma dezena, portanto, vale 2. Com essa ideia a gente pode transformar qualquer número, no caso aqui 9 mais 12, a gente pode transformar de forma direta, 9 mais 12 é 21, a gente pode quebrar ele nas potências de 2. Por exemplo, uma ideia seria quebrar o 21 em 16 mais 4, são potências de 2. 16 é 2 à quarta. O 4 é 2 a 2. Agora não tem como mais quebrar em potências de 2. Então, o número 21, que é o resultado dessa operação, é 16 mais 4 mais 1. Na base binária vai ser 1. Não vai ter potência 2 a 1, então aqui é 0. Aqui é 2 a 2, tem potência 2 a 2, que é 4, então vai ser 1. E aí não tem potência 2 à terceira, que seria 8, então é 0. Mas tem potência 2 a 4. Então esse é o resultado para 21 na base decimal, transformada na base binária. Marcaremos, portanto, a letra D também. Essa é uma proposta de solução, mas ainda assim a número 1 é a mais adequada. E por fim, para a gente explorar bastante algumas ideias sobre essa transformação, nós podemos transformar através de um algoritmo. A gente vai dividindo nas potências de 2, né? Então a gente vai identificar da seguinte forma: se eu divido 21 por 2, eu vou encontrar 10 como quociente e sobra resto 1. Então vamos guardar esse resto. Vou continuar a divisão do quociente 10 por 2. Esse algoritmo vai me dar quociente 5, resto 0. Vamos guardar esse resto. Deu 5 de quociente, continuo a operação. Quando que a gente vai parar? Vou mostrar na sequência. 5 por 2 é 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1 de resto. Continuo divisão por 2. Vai dar 1, 1 vezes 2 para 2 restos 0. Poderia parar aqui, mas aí eu vou circular esse quociente porque ele é menor que 2. Mas se você quiser continuar, por 2 dá restos, dá quociente 0, 0 vezes 2, 0,
sobra 1. Então veja, toda vez que o quociente for 0, para-se o algoritmo e a escrita desse número é de baixo para cima na diagonal. Ou seja, eu vou escrever esse número como sendo, se aqui é 1, então vai ficar 1, 0, 1, 0 e 1. Esse, então, foi o resultado que a gente encontrou usando esse algoritmo. E, de fato, a alternativa D é o gabarito para essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.